John Wilson, o guitarrista rítmico da banda TCB, me pediu para assistir a um outro show depois do trabalho. John era alto, bonito e tinha um sorriso caloroso e olhos dóceis. Ele sempre foi bastante simpático e, como ambos trabalhávamos no espetáculo de Elvis e gostávamos de música, nunca nos faltou assunto para conversar. Por isso, concordei em ir com ele. Depois da apresentação da meia-noite, esperei por John, mas ele não apareceu, o que me pareceu estranho na primeira vez. Então, para minha surpresa, um dos guarda-costas de Elvis, Sonny West, surgiu com um convite. Eu não conhecia a maioria dos nomes deles naquela época, mas me lembrei de Sonny, que era um dos guarda-costas a quem frequentemente me referia, brincando, como da máfia de Memphis. Elvis quer que você participe de uma festa que ele está dando na suíte dele, disse ele, e acrescentou. Ele só quer conhecer você como amiga. Imediatamente me lembrei de uma conversa apressada com Millie antes dela deixar o show. Nunca tivemos oportunidade de falar sobre música ou sobre o que se esperava de mim como sua substituta. Mas lembrei-me imediatamente dela dizendo: Ei, se tiver oportunidade, vá até a suíte Penthouse de Elvis e dê uma olhada. É como um set de filmagem. No pouco tempo que estive lá, sabia que Elvis sempre dava festas em sua suíte depois de cada show. Mas nunca fui incluída e, honestamente, nunca esperei que fosse. Porém, quando seu chefe, e Elvis era o meu chefe naquela época, te convida para uma festa, então você tenta pelo menos aparecer. Além disso, eu estava curiosa para conhecer a suíte Penthouse e ver como Elvis era quando estava fora do palco. Na verdade, não era como se eu não tivesse escolha. Mas senti uma verdadeira sensibilidade em Elvis e sabia que, como ele tinha feito questão especial de me convidar, ficaria magoado se eu não aparecesse. E dar uma festa depois do show era uma ocorrência noturna, o que por si só era incomum, porque a maioria das estrelas se diverte talvez uma vez antes das aberturas ou quando encerra a turnê ou a temporada. As estrelas do show geralmente ficam exaustas depois de 2 horas cansativas no palco. Mas Elvis nunca parecia se cansar e nunca parava de se apresentar. Ele faria um show no palco e outro em sua festa após o show. Eu não sabia na altura, mas descobri mais tarde que Elvis tinha mais energia do que todos nós juntos. A suíte ficava no 30º andar e a vista que me saudava era magnífica. Las Vegas se estendia diante dos meus olhos em toda a sua glória neon, e a suíte em si era muito luxuosa, decorada em dourado e amarelo. Um longo bar espelhado, 3 quartos, carpete espesso, sala de jantar e cozinha separadas, com magníficos lustres de cristal refletindo a luz brilhante. Millie estava certa. Era como um set de filmagem. Quando cheguei lá, a festa já estava acontecendo, principalmente a máfia de Memphis, com 10 a 12 garotas bonitas, todas bem vestidas. Eu tinha ouvido falar que os guarda-costas estavam sempre à procura das moças mais bonitas da plateia e depois acenavam com a perspectiva de conhecer Elvis em pessoa, e as meninas ficavam satisfeitas em aceitar os convites. Era tudo um jogo inofensivo e os guarda-costas e as mulheres geralmente se comportavam muito bem. Se eu estava preocupada com a possibilidade de a festa virar uma briga, não precisava, porque descobri mais tarde de que Elvis não bebia e não gostava que as pessoas bebessem muito na frente dele. Ele também desaprovava drogas pesadas e maconha. Então suas festas não eram selvagens como algumas pessoas gostavam de imaginar.
Eles eram todos muito mansos. Elvis ainda não estava lá quando cheguei e, como não conhecia ninguém na sala, dei umas voltas admirando a vista, notando uma placa de latão sobre uma mesa da sala. Fui até lá para dar uma olhada mais de perto. Dizia: "Nunca conheci um guitarrista que valesse a pena. Assinado Vernon Elvis Presley." Alguém mencionou que Elvis a carregava consigo para onde quer que fosse. Finalmente me acomodei em um sofá perto da janela e conversei um pouco com algumas mulheres e então ele apareceu. E quando Elvis entrou na sala, ele assumiu completamente o controle. Não que ele quisesse, mas ele tinha uma personalidade tão magnética, tanto carisma, que simplesmente se tornou o centro do espaço que ocupava. Muitos artistas e extrovertidos têm personalidades fortes e adoram chamar a atenção para si mesmos. Mas acredite, isso foi algo muito mais honesto, sutilmente poderoso, muito diferente e convincente. Esta noite ele estava vestindo um lindo terno de veludo preto azulado e gola alta. Ele parecia um príncipe, e como sempre, todos os olhos estavam voltados para ele. Elvis atravessou a sala, parando aqui e ali, falando casualmente com algumas pessoas, mas veio direto na minha direção e disse: "Olá." Ele se sentou ao meu lado no sofá e colocou o braço em volta do meu ombro. Sentei-me ali e tentei não me contorcer e finalmente recuperei a compostura. Elvis sentou-se perto de mim, com as pernas cruzadas e o pé balançando, o que descobri mais tarde ser um tique nervoso dele. "Estou feliz que você tenha vindo", disse ele. Mais tarde, sempre que penso nessa declaração, eu tenho que rir, porque descobri que Elvis havia chegado em John Wilson e perguntado o quão sério estava entre nós. Evidentemente ele sabia que eu tinha saído algumas vezes com ele e isso me surpreendeu. John garantiu a Elvis que tínhamos apenas uma amizade casual. Então Elvis disse a ele que iria me convidar para sair, o que explica por que o meu encontro nunca apareceu. Claro que eu não sabia disso na altura e fiquei realmente surpreendida por Elvis estar prestando tanta atenção em mim, com tantas mulheres realmente bonitas por perto. Não que eu tenha um complexo sério em relação à minha aparência, mas não sou uma garota glamurosa. Sou uma mulher pequena, com uma grande voz, uma personalidade alegre, mas não sou o tipo de dançarina de pernas compridas e seios grandes, nem nunca me vi como modelo. Foi por isso que estava surpresa por Elvis estar sentado com o braço à minha volta. Mas então pensei que, como ele era casado e feliz, ele poderia estar apenas procurando uma amiga para conversar. E conversamos. Nossa conversa abrangeu desde nossas famílias até nossos cavalos e muito mais. Ele ficou impressionado com o fato de papai ter cantado e aparecido em O Grande Caruso. Ele me contou como adorava esses filmes. A partir daí, uma amizade colorida se estabeleceu entre nós dois.